Estamos de volta mais uma vez. Eclesiastes, capítulo 9. Deveras revolvi todas essas coisas no coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro também. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao religioso e ao não religioso, ao judeu ortodoxo e ao não ortodoxo, ao crente e ao não crente, ao cristão e ao não cristão. Assim, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento, ao que não jura por temor, ou seja, o temor de tomar o nome de Deus em vão. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. E aqui nós vemos que ele chama de mal esses acontecimentos que se dá para com o justo e para com o injusto, para com o bom e para com o mal, indistintamente. Então ele chama isso de mal, ele acha que deveria haver uma distinção. Ele acha que o que acontece ao ímpio, por exemplo, as coisas ruins que acontecem ao ímpio não deveriam acontecer ao justo, mas acontece. Ok? Veja por si só. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os seres, para com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século. Então nós vemos que essa questão de não ter memória alguma, ou não ter parte alguma, ou, por exemplo, como diz aqui, amor, ou ódio, ou inveja, não tem para com este século, para com as coisas desta terra, deste plano terrestre. Ok? Porque eles agora estão num outro nível, num outro plano de vida. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. Ok? O vinho era a bebida mais comum naquela época. Pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Seja sempre pura. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção na vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol.
Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, todos um dia, algum dia vamos morrer. Vamos morrer um dia. E lá não há obras, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então tudo que tem que ser feito aqui. Ok? Aqui é a grande escola. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui basicamente é que existe realmente o fator sorte. Ok? Quantas pessoas inteligentes, mais inteligentes, ficam para trás e pessoas que parecem não ser tão inteligentes vão para frente, vão para cima, se destacam. Porque ele diz aqui que o fator sorte existe, certo? E é para todos. Então você tem que aproveitar a oportunidade, agarrar a sua oportunidade, a sua chance no momento em que aparecer. Porque também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens num mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Veja bem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Vamos ler mais uma vez. Talvez haja aqui um equívoco. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. E veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Agora vamos entender. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. A sabedoria do pobre ela foi desprezada depois pelas pessoas, porque teve grande utilidade quando ele falou. Mas só que depois foi desprezado porque ele era um homem pobre, ele continuou sendo um homem desprezado pela sua sociedade, pelos seus compatriotas, pelos seus concidadãos. Ok? Ela não foi desprezada no momento em que ele falou, porque o versículo diz aqui que ele livrou pela sua sabedoria aquela cidade. E ninguém se lembrava daquele pobre homem.
Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada. Não só a sabedoria, como o próprio pobre, o próprio sábio, o pobre. Pois é assim que acontece. As pessoas olham muito a condição social, o status quo da pessoa, a posição social, certo? É por isso que muitas vezes tolos governam sobre pobres, sobre pessoas sábias, porque essa é a vida. Enquanto essa existência continuar, todas essas coisas vão continuar acontecendo, ok? Porque, como já lemos antes, existe aqui o fator sorte, certo? Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Isso não quer dizer que o atleta não deve se preparar, nem dos valentes a peleja, nem que o pugilista não deve se preparar treinando. Nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Questão de tempo, questão de sorte. Muitas vezes pode acontecer que um pugilista, um lutador bem preparado, mais forte fisicamente, perca a luta por um outro aparentemente mais frágil. Tudo pode acontecer. Quantos times bem preparados acabam perdendo o jogo, a partida por outros aparentemente menos preparados? Tempo e sorte. Aproveite o tempo. Pegue a sorte quando aparecer, ok? Mas não deixe de se preparar jamais, ok? Valeu, tchau, tchau. Bye, bye.